Pensando em uma ilustração para o sermão de hoje, lembrei de alguns dias atrás de um encontro de lideranças que o Movimento Encontrando promoveu. E lá eu fui apresentado, o palestrante nos contou a história de Timothy Treadwell, não sei como é que se pronuncia, mas Timothy. E ao lembrar da história desse homem, logo me veio na mente nomes como Gideão e Sansão. É claro que nós não falaremos sobre Sansão essa manhã, nós falaremos daqui a algumas semanas. Falaremos tão somente sobre Gideão. Timothy, ele era um ambientalista, apaixonado por ursos. Todos os verões ele acampava em um parque por mais ou menos 2 meses para poder conviver com os ursos. Ele vai se tornando um especialista em ursos, ele frequentemente tocava nos ursos, brincava com os ursos durante as suas visitas. E ele passa a ganhar fama e notoriedade por causa disso, ao ponto dele dar entrevistas, ao ponto dele falar, alegando que os ursos eles eram, na verdade, mal compreendidos, que os ursos o entendiam e que podiam ser compreendidos e acolhidos. Ele dizia que os ursos não eram uma ameaça, porque ele sabia exatamente como lidar com os ursos e por isso não era atacado. Até que 6 de outubro de 2003, os corpos de Timothy e de sua namorada são encontrados dilacerados por ataque de ursos. Eles foram atacados no parque em que estavam. Isso nos mostra algo. Nos mostra que eles subestimaram a natureza daqueles ursos. Às vezes nós vivemos da mesma maneira e subestimamos o pecado. Em certos momentos podemos até nos sentir à vontade com eles, mas em algum momento, se nós não fugirmos deles, nós seremos atacados, devorados. O risco menor é que sairemos machucados pelo pecado. Por mais inofensivos que eles pareçam ser, eles são capazes de nos levar ao fracasso. Gideão é um homem que subestima o pecado do seu coração. E veremos ao que isso levará. Gideão não sabe lidar com o sucesso que está tendo. Ele não sabe lidar com as coisas quando tudo vai bem. E o orgulho vai tomando conta do seu coração, vai dominando o seu coração, e isso se torna um falso Deus para Gideão. A vida de Gideão nos mostra os perigos do sucesso. Por isso, nós precisamos olhar para esse homem e aprender o que nós não devemos fazer. Amém? Amém. Por isso, nós estamos vendo do capítulo 6 até o capítulo 8 de Juízes, nós somos apresentados a esse homem. Somos apresentados a um dos maiores líderes de Israel do Antigo Testamento. Até aqui, nas 2 mensagens anteriores, 6 e 7, nós vimos o começo de Gideão. Gideão era um menor da sua família. Nós vimos como Deus o chamou, como Deus usou Gideão e os 300 homens para derrotar os midianitas. E agora no capítulo 8, nós temos o desfecho dessa história. E é interessante que a Bíblia ela jamais esconde os fracassos humanos, os fracassos do seu povo. Vocês lembram? Gideão ele vence os 300 homens. Como? Como ele vence? Confiando no Senhor. Ele tinha um Deus que era poderoso, porque o próprio Deus havia garantido vitória a ele. O próprio Deus quem disse: Gideão, eu estarei contigo. E no andar da história de Gideão, no capítulo 8, ele já não é o menor da sua família. No capítulo 8 as coisas mudam. Gideão agora é uma celebridade. Gideão agora é importante na sociedade. Ele havia confiado no Senhor para vencer os midianitas. Mas será que ele continuará confiando?
Será que agora, após o sucesso, após as vitórias, ele precisa de Deus? O poder corrompe. O poder corrompe. Como? Como Gideão vai lidar com o sucesso? Como Gideão vai lidar com o orgulho do seu coração? De que maneira Gideão vai lidar? Quem é você? Quem sou eu? Quando todas as coisas vão bem. Será que nós precisamos de Deus nesses momentos? Falamos que sim, não é mesmo? Mas será que vivemos essa verdade? Vamos para o texto? Juízes capítulo 8. Abra sua Bíblia comigo. E por gentileza, se eu posso lhe pedir, permaneça com ela aberta. Nós iremos fazendo a exposição desse texto. O início do capítulo 8 de Juízes é marcado por perguntas. Os homens da tribo de Efraim estão perguntando a Gideão: olha, por que você nos tratou dessa maneira? Por que nos tratou dessa forma? Por que, Gideão, você não nos chamou para lutar contra os midianitas? E para ajudar, ainda criticam Gideão, repreendem ele duramente. O que está acontecendo? No final do capítulo 7, nós temos a informação que alguns homens, os comandantes do exército de Midian, conseguem fugir. Mas Gideão pede para que os efraimitas, o pessoal da tribo de Efraim, capturem eles e os matem. E o que acontece? A tribo de Efraim consegue capturar Oreb e Zeeb e levam a cabeça desses homens até Gideão. E é nesse contexto que essa pergunta é feita. E como Gideão responde? De que maneira Gideão responde à crítica que está sofrendo? Versículos 2 e 3, ele diz: o que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita do pequeno clã de Eliezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zeeb, os comandantes do exército midianita. O que eu fiz em comparação com isso? A tribo de Efraim era uma das mais poderosas das tribos de Israel. Melhor dizendo, era a segunda tribo mais forte, perdendo apenas em número e poder para a tribo de Judá. A indignação deles era: por que Gideão não nos chamou para lutar contra os midianitas? Por que ele não nos chamou para a batalha? Não era com eles que Deus contava, mas Deus contava com Gideão e com os 300. Mas eles estão questionando Gideão. É dessa maneira que Deus fez. Vocês lembram por que Deus faz dessa maneira? Ele faz para que o povo não se vanglorie de nada. É o que está escrito no capítulo 7. Se eu deixar vocês todos lutarem contra os midianitas, Israel irá se vangloriar diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Mas agora, no capítulo 8, a tribo de Efraim está em profunda indignação. Por que você não nos chamou, Gideão? Vocês observam que a rebelião deles não é com Gideão. A rebelião deles é com o próprio Deus. Pois foi Deus quem decidiu fazer dessa maneira. E Gideão responde a eles dizendo: olha, Deus entregou nas mãos de vocês os comandantes do exército. O que eu fiz em comparação a vocês? Nada. Eu não fiz grandes coisas, não. E no final do versículo 3, o escritor diz que após a resposta de Gideão, os efraimitas, a indignação deles diminui. Eu pergunto a vocês: é ou não é glória para si que eles estão buscando? Eles querem o nome deles no trabalho, não é mesmo? Eles querem o nome deles em evidência. Eles não aceitam o sucesso de uma tribo menor do que a deles. E quando a gente olha para a resposta de Gideão, num primeiro momento a gente tira o chapéu para ele. Pois Gideão está respondendo a crítica de uma forma humilde, de uma forma respeitosa. Eu quero fazer, dividindo o texto em algumas sessões, eu vou expondo e trazendo algumas pequenas aplicações, ok? Primeira, aplicações que nós vemos com as críticas é que de fato elas existem. E aqui, não sei se você observou, mas nós temos pelo menos dois grupos.
os que criticam e os que são criticados. E como resolvemos isso? Como Gideão resolve isso? Como lidamos com as críticas ao longo da nossa vida? A crítica, ela pode sim ser um instrumento de Deus para humilhar o nosso coração. Nem todos irão concordar com você. Nem todos irão gostar do que você faz. É como você fazer 10 coisas maravilhosas, mas se uma você fizer mais ou menos, a qual que vão olhar? Para essa mesmo. Mas as críticas, meus irmãos, elas servem para nos lembrar de que nós não somos tudo isso que imaginamos ser. As críticas, elas podem ser muito injustas, mas há outras que são verdadeiras. E quando isso ocorrer, não veja como uma perseguição, mas sim como uma possibilidade de Deus estar trabalhando no seu coração. Amém? Amém. E os que criticam constantemente, tenham cuidado, porque a crítica também é um instrumento de Deus para revelar o que está em nosso coração, para revelar o nosso desejo por honra e glória. Cuidado! A crítica pode estar revelando uma fome, uma ambição em seu coração por glória para si. Não é o que os efraimitas queriam. Só Gideão vai ser lembrado. Por que só ele? Meus irmãos, em algum momento da vida nós nos encontramos em algum desses grupos, não é mesmo? Sejamos sinceros. Como resolvemos? Lembrando do Santo Evangelho. É o que Gideão faz ao apontar para Deus. Ao dizer, olha, a vitória veio de Deus. A vitória não era dos efraimitas, a vitória era do próprio Deus. A glória, portanto, é do Senhor, não há do que se gloriar. Não somos tudo o que pensamos. Aos criticados, o Evangelho nos diz, de fato, vocês não são tudo isso mesmo. Mas por graça, Deus os salvou em Cristo Jesus. Amém. Aos que criticam, o Evangelho diz, cuidado, pois vocês não são melhores nem maiores do que ninguém. Vocês são tão pecadores quanto eles. Voltem, corram para o Evangelho. Somos lembrados, quando estamos com os olhos no Evangelho, nós somos lembrados de quem realmente éramos e do que somos hoje. Não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Amém. Seguimos o nosso texto. O exército de Midian, os comandantes do exército agora já haviam sido derrotados. Mas ainda faltavam os reis de Midian. E no versículo 4, a perseguição a esses reis prossegue. Gideão, juntamente com os 300 homens, atravessam o Jordão para dar sequência, para continuar essa perseguição. Eles estão exaustos, imaginem o que eles estão passando. Estão extremamente cansados, esgotados. Mas a missão deles é: vamos até o fim. Gideão, com seus homens, chega até um vilarejo de Sucote. E lá ele faz um pedido àqueles homens, dizendo: olha, nos alimentem. Precisamos de comida para alimentar os meus homens. Mas a gente vê no versículo 6 que o seu pedido é negado. Os líderes de Sucote respondem: primeiro, capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida a seu exército. Em outras palavras, eles estão dizendo assim: ei, vocês ainda não pegaram esses reis, né? Então não tem ajuda. Ou seja, de certa forma, eles estão com medo. Medo porque sabem que se Gideão não consegue capturar os reis, os midianitas irão se reconstruir e voltarão mais forte. Obviamente, que qualquer cidade que tenha ajudado Gideão sofrerá nas mãos desse povo. Eles estão com medo, naturalmente. Gideão faz o quê? Segue até Peniel, pede comida também a eles. E qual é a resposta que Gideão ouve? A mesma. Eles estão com medo. Eles estão achando que Deus faz um trabalho pela metade. Que Deus prometeu que ia entregar os midianitas nas mãos deles, mas Deus não assim cumpriu totalmente.
E se der errado? E se Gideão não conseguir? Mas se você observar do início do capítulo até aqui, nós encontramos 3 respostas de Gideão. A primeira resposta que Gideão dá é a Efraim, a segunda a Sucote e a terceira agora a Peniel. Lembram que eu disse que no primeiro momento a gente tirava o chapéu para a resposta de Gideão? Quando ele deu a resposta a Efraim? Agora, as respostas a Sucote e a Peniel são um pouco diferentes. Gideão responde da seguinte maneira, versículo 7, versículo 8, a parte B. Muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre. Gideão está indignado, irado. Gideão está mostrando exatamente o que estava aonde? No coração. A primeira resposta que ele dá aos efraimitas, a gente o elogia por humildade. Mas eu concordo com Keller quando ele diz que Gideão tratou os efraimitas apenas com diplomacia. Ou seja, não era por falta de vontade de não atacar eles, não. Mas era porque a tribo de Efraim era muito maior do que a sua. Era medo. Os efraimitas eram muito mais poderosos do que ele. Eu me meter com quem é mais poderoso do que eu? Não. Por isso eu tento ser diplomático. É isso que Gideão está sendo. Mas aqui nessas outras 2 respostas nós vemos exatamente o desejo do seu coração. Observe que Gideão não diz, tudo bem se vocês não acreditam em mim. Foi Deus quem deu essa vitória. Confiamos nele. Mas observe que temporariamente Gideão, ele esqueceu da lição dos 300. Gideão, ele acha que merece admiração, honra pelo que ele fez. A ira dele mostra que ele deseja receber glória para si. Que ele deseja ser honrado pela vitória contra os midianitas. Como deveria ser a resposta de Gideão ao Sucote e Peniel, ao demonstrarem que não acreditavam nele, não acreditavam que ele conseguia vencer Midian. Como deveria ser? Gideão deveria responder mais ou menos assim, olha, eu sei que é difícil acreditar em mim. Olha meu currículo, olha de onde eu venho. Mas Deus, em sua graça, está nos usando para vencer os midianitas. É assim que ele responde? Não. Gideão está irado porque duvidam dele. E ele diz, quando eu voltar, vocês vão conhecer a minha força. Eu acho que Gideão ajudou a compor aquela música Sabor de Mel. Não sei se você é mais antigo, mas eu acho que ele ajudou. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, quando vi na bênção, foi assim, né? Vai se arrepender. É isso aí. Acho que Gideão teve coautoria aí. Essa música é mais diabólica do que qualquer outra coisa. Então, ele está mostrando o seu coração. Ele lembra, está ressentido. Ele lembra que havia um zombado dele. Seu coração está magoado, porque não acreditam nele. Versículos 15 a 17, diz assim: Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: Aqui está Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, olhando para trás, vocês zombaram de mim e disseram: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida aos seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Gideão cumpre o que promete. Mas Deus havia chamado Gideão, o desconhecido, o menor da sua família. Deus escolheu ele para libertar Israel e ele faz isso. Só que ele faz mais do que Deus pede.
Ele faz algo que Deus não pediu para ele fazer. Ele mata os homens da cidade. Ele faz isso pois o seu coração está doente por reconhecimento, doente por admiração e aprovação dos outros. A história segue. Até o versículo 21 nós vemos como Gideão lidou com os seus inimigos. De fato, ele conseguiu alcançar a vitória contra os reis de Midian, chamado Zeba e Zalmuna. Mas no versículo 18, Gideão pergunta a eles: como eram? Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E os reis de Midian respondem: eles eram homens como você. Todos pareciam filhos do rei. No versículo 19, nós temos a informação que Gideão conhecia esses homens. Conhecia eles. Eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Outra vez, Gideão é tomado de raiva. E o que ele diz? Tão certo como o Senhor vive, eu não mataria vocês se tivessem poupado a vida deles. Qual é a motivação de Gideão? É completar a libertação do povo de Israel? Não. Mas ele é movido por um desejo pessoal de vingança, pela honra da minha família. Ele quer humilhar os seus inimigos. E o que ele faz? Chama o seu filho Jéter para acabar com eles. Sendo que o filho nunca havia lutado. O filho não era um guerreiro. Nunca havia participado de um combate antes. E ele faz isso para humilhar aqueles homens, para mostrar: ei, até os mais fracos, até os jovens da minha tribo são mais fortes do que vocês. Quanta ira em Gideão, quanto orgulho, vingança. Mas Jéter, seu filho, não consegue fazer o que o pai pede. E o próprio Gideão completa essa vingança, dá um final a isso. Algumas aplicações dos versos que nós vimos até aqui. Salomão, escrevendo Provérbios, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Não é o que Gideão faz. Como que ele lida com o sucesso? Como ele lida quando todas as coisas vão indo bem? Afinal, havia derrotado o exército de Midian, e agora ele derrota os reis de Midian. Ele está dizendo: olha, vocês não vão me estender a mão? Ok, aguardem quando eu voltar por cima. Não nos parecemos com Gideão? Obtemos algum sucesso e queremos jogar na cara dos outros: ah, o fulano não acreditou em mim, o outro não me deu uma chance, agora que eu estou por cima eles vão ver. Mas, meu irmão, guarde o seu coração. Não seja dominado pelas suas conquistas. Não humilhe aqueles que machucaram o seu coração. Não procure vingança daqueles que fecharam as portas para você, mas guarde o seu coração e entregue tudo nas mãos do Senhor. Reagir como Gideão é reagir como o mundo reage. É esquecer da graça soberana de Deus. Olhando a história de Gideão, como isso é triste, não é mesmo? Saber que Deus fez tudo. Da onde Deus o tirou. Mas agora Gideão está vivendo como se tudo que foi feito dependesse dele. No capítulo 7, nós vimos semana passada, versículo 15, quando Gideão reconhece a sua própria fraqueza, entende que a vitória só viria pelas mãos do Senhor. O que ele faz, vocês lembram? Ele adora o Senhor, ele se prostra ao Senhor. Mas essa foi a última vez que Gideão fez isso, quando reconheceu as suas fraquezas.
E agora, ele está por cima. E as coisas são um pouco diferentes. Outra vez, Keller diz: quando tudo vai bem, podemos facilmente esquecermos a graça de Deus, pois nosso coração deseja ardentemente acreditar que podemos salvar a nós mesmos. A vitória dada por Deus pode facilmente ser usada para confirmar que, na verdade, conquistamos as bênçãos por nós mesmos. Não somos contra cristão ser bem-sucedido, nada disso. Mas somos contra quando o cristão esquece da graça de Deus. Esquece que é o próprio Deus quem lhe dá saúde, é o próprio Deus quem lhe dá sabedoria, é o próprio Deus quem lhe dá recursos. Meu irmão, se o seu casamento vai bem, se os seus relacionamentos vão bem, se as finanças, a empresa, o emprego, se tudo isso vai bem, saibam que isso também é graça. Amém? Amém? Amém. Seguimos o texto e vemos que não é somente Gideão quem esquece de Deus. Os israelitas também esquecem. E no versículo 22 eles fazem um pedido a Gideão. Eles observam tudo o que já aconteceu com Gideão e eles fazem esse pedido dizendo: olha, seja o nosso governante, seu filho, seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Temos aqui o desejo do povo, mas eles esquecem de quem concedeu a vitória sobre Midian. Deus havia chamado Gideão apenas para libertar Israel. Mas agora eles querem colocar Gideão como governador. Como Gideão responde a esse pedido? Diante da armadilha que está diante dele. No versículo 23, Gideão responde: nem eu, nem meu filho governaremos vocês, mas o Senhor os governará. Dá ou não dá vontade de aplaudir Gideão? É isso mesmo, Gideão. Parece que Gideão entendeu. É o Senhor que os governará. Ele está dizendo: eu não quero ser rei. Será? Será que é isso mesmo? Depois da sua resposta sempre ocorre o quê? Mas eu não quero ser rei, mas eu tenho um pedido a fazer. O quê? Cada um de vocês me deu uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo. Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro. Se ele não quer ser rei, por que ele pede o ouro do povo? Se ele não quer ser rei, porque ele recebe cerca de 25 quilos de ouro. 20 quilos, versículo 26. Se ele não quer ser rei, porque no versículo 27 ele usa esse ouro para fazer um colete sacerdotal para colocar em sua cidade. Gideão está dominado pelo que ele ouve dos outros. Ele está encantado com os seus feitos. Ele se esquece dos 300. Ele esquece do seu humilde começo. Então ele não fala que é rei, não. Mas ele vive como se fosse. Ele contradiz o que acabou de dizer. Ele pede o ouro e cria um colete sacerdotal. O que é isso? Esse tipo de colete era usado pelo sumo sacerdote no tabernáculo, onde o colete designava o lugar da verdadeira habitação de Deus. E era um modo de discernir a vontade de Deus, sim e não. E ao fazer isso, Gideão está incentivando as pessoas a buscarem o quê? Os seus conselhos, a buscarem a sua orientação. Ele está tentando utilizar Deus para consolidar a sua posição. Ele veio até mim, ao invés de se dispor ao serviço de Deus. Gideão quer mostrar o quanto ele é bom. Gideão quer mostrar que é glória para si, porque o orgulho está tomando o seu coração. Lembra que eu disse? Por menor que seja o pecado, ele poderá destruir você. É o que está acontecendo com Gideão. Seu coração está tomado de orgulho.
Ele esquece que a glória não era dele. É um pecado tão íntimo que nem sempre é notado, não é mesmo? Mas ele tem um poder destruidor. E isso levará Gideão ao fracasso. O sucesso poderá sim, muitas vezes, nos tentar. E se assim nós cairmos em suas armadilhas, ele será um dos piores ídolos que o coração pode ter. Porque além de ele dar uma sensação de realização, ele pode dar uma sensação de que nós somos pequenos deuses. Tudo depende de mim. Lembra? Ao reconhecer que ele era fraco, reconhecer as suas fraquezas no capítulo anterior, aonde estava a sua fé? No próprio Deus. Mas agora, o sucesso faz com que ele se apoie nele mesmo. Sabe o que é isso? Quando tentamos nos apoiar pelas nossas forças, pelo que nós fazemos, uma hora ou outra nós fracassaremos. Meu irmão, eu e você precisamos da graça de Deus. Sem ela, as nossas forças não são suficientes. Mas a gente se parece muito com Gideão. Temos porque conquistamos. Somos porque alcançamos. É a nossa força, nosso intelecto, é os nossos recursos. A gente olha para tudo isso e pensa: fui eu quem conquistei. Não precisei de Deus para nada. Qual é o resultado de viver dessa maneira? Versículo 27, a parte B. Todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Vocês lembram do ciclo de Juízes? O juiz morre e o povo em seguida se entrega aos falsos deuses. Mas vocês observam que com Gideão é diferente? O povo começa a abandonar o Senhor durante a liderança de Gideão. O juiz deveria afastar o povo da infidelidade ao Deus verdadeiro. Mas Gideão leva ao quê? O povo à infidelidade. Gideão é alguém que intelectualmente conhece as doutrinas da graça. Mas, meu irmão, não basta estar somente na mente. É necessário que essas verdades desçam ao coração. O erro de Gideão foi não ter vivido as verdades que ele conhecia. Muitos, como Gideão, querem viver como reis nessa terra. Viver para ser servido, bajulado, reconhecido de que, eu sou bom. Mas diferente de Gideão, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, apresenta o verdadeiro rei, dizendo: sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, mas em vez disso esvaziou de si mesmo, assumiu a posição de servo, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz. E Paulo diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. É assim, meus irmãos, que nós vencemos o orgulho e a arrogância em nosso coração, servindo os outros, buscando nos parecer com Cristo. Sucesso não é para você se sentir o máximo, para você viver como rei, como centro do universo. Não, você não é o centro. Mas ele é uma possibilidade de você servir como servo, servir como seu Senhor serviu, se parecer com Cristo. Amém. Amém? Amém. Indo para o final, versículo 28 diz que Midian nunca se recuperou, e houve paz na terra por 40 anos. Acontece que essa é uma paz ilegítima, não é uma paz verdadeira, porque é uma paz sem adoração e obediência ao verdadeiro Deus. Por que eu digo isso? Os versículos 29 a 31 nos mostram que Gideão, depois da conquista, ele vive de fato como rei. Ele gerou 70 filhos com mulheres diferentes.
E mais, ele tem um filho e coloca o nome desse filho de como? Abimeleque. Gideão se entregou aos desejos do seu coração. Mas o que ele havia dito? Deus governará vocês, eu não. Mas como é o nome do seu filho? Como é o nome do filho que Gideão tem com a concubina? Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? Meu pai é rei. Ele diz uma coisa e vive outra. A paz que eles vivem é falsa, é instável. E logo após a morte de Gideão, rapidamente os israelitas se voltam aos falsos deuses. Meus irmãos, Gideão fracassa porque quis reconhecimento para si, glória para si mesmo, e decidiu viver somente para si, apenas para ser servido e não para servir. Ele se entregou aos desejos do seu coração e foi como um urso devorado. Por mais domesticado que o pecado pareça ser, uma hora ou outra ele irá atacar você. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Precisamos da vigilância. Precisamos nos parecer com Cristo. Precisamos saber que toda boa dádiva vem dele. A realidade do fracasso nos rodeia constantemente. Porque podemos ser bem-sucedidos em tudo nessa vida. Podemos. Mas se falharmos em nosso relacionamento com Deus, em nossa vida com Ele, teremos fracassado em absolutamente tudo. O que podemos obter de sucesso nessa vida é muito pouco diante da realidade da eternidade com Cristo. Aleluia. Por isso, se falharmos nessa missão, se falharmos nisso, teremos fracassado em tudo. Eu não sei se você pensa nisso, mas como você tem corrido a corrida que Deus lhe chamou para correr? Como você quer terminar a sua corrida? Você pensa nisso? É difícil às vezes a gente pensar, né? Mas como você quer terminar ela? Gideão encerra sua corrida sem deixar saudades, sem deixar legado. Mas, irmão, o que garante que você irá terminar bem a corrida não é o seu sucesso, não é as suas obras, mas o que garante que você terminará bem é se você tiver a fé em Cristo Jesus, o grande libertador. Ele é quem pode tratar os falsos deuses do seu coração, e diante dele os sucessos deste mundo não são nada. Cristo é tudo. Que Gideão seja um exemplo. Apesar do seu fracasso, Gideão é lembrado novamente em Hebreus como um herói da fé. Isso nos mostra que não é por obras, mas é inteiramente por graça. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pelo privilégio que é a gente ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Que de fato os perigos do sucesso não seguem o nosso coração. Que nós possamos estar com o coração calibrado para os desejos do Senhor. Nos torna parecido contigo. Nos ensina a viver neste mundo não para ser servido, mas para servir. Queremos nos parecer com Cristo. Gideão é um exemplo de homem que, depois de ter reconhecido as suas fraquezas, adorou o Senhor, mas quando ele viu o sucesso, ele pensou que tudo aquilo dependia dele. Ele esqueceu da sua graça. Mas apesar dos nossos fracassos, o Senhor é um Deus que não desiste do seu povo.
E se nós estamos aqui é porque o Senhor colocou fé em nosso coração para crermos. E por isso nós queremos viver para agradar a Ti, para fazer a Tua vontade. Nos ensina a olhar exemplos de fracassos para não cairmos neles, mas faz com que os nossos olhos fiquem fixos em Cristo, o verdadeiro libertador, aquele que não fracassou em nenhum momento. É Ele a inspiração, é Ele quem nos conduz em tudo. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é tão bom, né? Vamos louvar mais uma vez? Daqui a pouco os irmãos já podem preparar o churrasco.